Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Todos aqueles que nos acompanham pela TV AL, nos ouvem pela Rádio Digital Alesc, que nos acompanham também pela nossa plataforma YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E, havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato de presidência de número 11 de 2020. Estão presentes nessa reunião, de forma remota, deputado Moacir Sopelsa nos acompanha, deputado Fabiano da Luz, deputado Kennedy Nunes, deputado Valdir Cobalcini, deputado Felipe Estevão, deputado Ivan Nates e deputado Sargento Lima. Comunica a Vossa Excelência também que não haveremos aprovação da ata da reunião anterior, da 8ª região, pois a mesma ainda se encontra em processo de elaboração devido ao grande volume de informações que foram dadas aí pelas nossas testemunhas e pelas perguntas também dos deputados. Informo que recebemos também uma nota de esclarecimento enviada pelo procurador da senhora Márcia Regina Jeremias Pauli, em relação ao depoimento prestado pela senhora Débora Boom. Já está distribuído aos membros com a convocação. Senhores deputados, temos 2 requerimentos extra-pauta. Primeiro requerimento, pergunta a Vossa Excelência se existe óbice em colocá-lo em votação. Primeiro requerimento, trata-se do requerimento de autoria do deputado Ivan Nates para a oitiva dos senhores Frederico Tadeu da Silva, controlador de controle interno da ouvidoria da SES, e Tiago Silva Martins, gerente da execução financeira, no dia 30/6/20, às 17 horas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Segundo requerimento, requerimento de autoria do deputado Ivan Nates, para a oitiva do senhor Vanderlino Vidal, atual superintendente de gestão administrativa da SES, em data a ser posteriormente definida. Pergunta a Vossa Excelência se alguém queira discutir o segundo requerimento. Senhor presidente, esse nome ele é muito importante porque ele era o superintendente antes da Márcia. Não, antes da Márcia. E agora é o superintendente depois da Márcia. Deve falar mais perto do microfone, obrigado. Ok. Este nome, Vanderlei Vanderlindo Vidal, é muito importante, porque, inclusive, na última sessão, eu até estava com o requerimento pronto, porque, das informações que eu recebi, ele era o superintendente, ele é um bombeiro também, superintendente antes da Márcia. A Márcia saiu e ele voltou para a Márcia. Então, portanto, ele também tinha senha do e-mail e ele também mora no Campeche, né? Então, isso é muito importante a gente ver essa questão. E agora, hoje, sai a notícia que o gerente de licitações, o coronel que esteve aqui, foi exonerado. E a matéria chama a atenção, porque diz assim, a matéria diz que o coronel foi exonerado porque o novo superintendente, que é esse VVV, Vanderlei Vanderlindo Vidal, está impondo novas condições de trabalho. Mas o coronel era o gerente de licitação antes da Márcia também com ele. Então, vai ser uma boa oitiva desse cidadão aí. Obrigado, senhor presidente. Sim. Algum outro deputado queira comentar o requerimento? Então, coloque em votação. Em votação. Aprovado. Senhores deputados e todos aqueles que nos assistem, eu gostaria de falar sobre uma das uma das pessoas que foram convidadas a estar aqui hoje com a gente para prestar um depoimento, que essa comissão ela também não convoca tão somente aquelas pessoas que estão relacionadas diretamente com o contrato em si. A comissão também pode requerer o parecer técnico de pessoas que a gente pode convidar para dissipar qualquer tipo de dúvida que possa
surgir, né, entre os membros da comissão. Então, eu acabei, né, por requerimento meu, convidando o Dr. Márcio Martins para que ele pudesse nos tirar alguma dúvida, né? Ele é um médico pneumologista, indicado pela Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia, e não tem nenhuma ligação com a compra dos respiradores, tá? É simplesmente para que ele possa nos ajudar um pouco mais a entender essa compra. Então, eu estou aqui justificando que esse é um convidado nosso aqui na nossa comissão parlamentar, com uma característica pela sua tecnicidade e conhecimento do assunto. Consulta aos deputados ali se... aliás, a consultoria, ele já está nos ouvindo? Pode colocar ele, então. Que eu não conseguia ver ele. Doutor Márcio, o senhor consegue nos ouvir? O senhor tem que tocar na tela, vai aparecer o símbolo de um microfonezinho. Ele deve estar com risquinho. E agora? Conseguiu? Agora sim. Isso. E agora o telefone também está na posição correta, tá? Doutor Márcio, eu estava explicando aqui para as pessoas, eu acredito que o senhor não estava ouvindo a gente anteriormente, né? Que nós convidamos algumas pessoas, pela capacidade técnica que tem, para nos ajudar aqui na comissão. São alguns técnicos, são alguns técnicos, né, que, devido ao seu conhecimento profundo do assunto, possam nos ajudar, mas que não tem absolutamente nenhum tipo de envolvimento com a compra desses equipamentos. E eu acredito que que tem algumas perguntas para fazer para o senhor em relação e se pode nos ajudar aqui em relação à compra. Consulto o relator se tem alguma pergunta. Deputado Felipe Estevão. Deputado Fabiano. Deputado Valdir Cobalcini. Não. Deputado Kennedy Nunes. O médico. Eu tenho uma pergunta, doutor. Pois não? É o deputado Kennedy. Eu tenho uma pergunta, é o seguinte: nós não entendemos nada de respiradores, né? Perfeito. E daí veio ali, no caso específico, iniciou com um tipo de respirador que era portátil, aliás, o fixo, né? Depois eles entregaram, parece que quiseram mudar para o portátil de transporte. De transporte. A minha pergunta é o seguinte: já que a gente não teve esse parecer, porque esse parecer, quando pedido do jurídico, não apareceu dos especialistas se valeria ou não, eu queria que o senhor pudesse explicar, assim, para leigo como nós, todo médico... Tem duas coisas que é difícil a gente entender de médico, é a letra de vocês e o que vocês falam, né? Então, assim, se pudesse explicar, principalmente para nós aqui, para quem está nos assistindo, se esses equipamentos que eles quiseram trocar e entregaram parte, funciona para leito de UTI de Covid lá no hospital? Vê bem, ventilação mecânica hoje, a gente tem dois tipos de ventiladores. São os ventiladores mecânicos invasivos, que a gente chama, e aqueles ventiladores que dá para praticar uma ventilação mecânica não invasiva, que você usa uma interface, que é uma máscara, ou qualquer outro mecanismo que você possa levar a ventilação a esses pacientes. E existem os ventiladores de transporte, que são portáteis, que são colocados nas ambulâncias ou para transporte intra-hospitalar dos pacientes para fazer algum procedimento fora do leito de UTI, por exemplo, fazer um exame de imagem, né? Fazer uma tomografia computadorizada, uma ressonância. Esses ventiladores de transportes não são ideais para ventilar os pacientes com Covid. Os pacientes com Covid, que têm a doença SARS-CoV-2, eles
fazem uma doença pulmonar chamada síndrome de angústia respiratória do adulto, que é um grau de insuficiência respiratória grave. Vão necessitar de ventiladores mais robustos que possam ventilar e dar condições para que esse pulmão se recupere. Então, para isso, precisa de ventiladores mecânicos invasivos e que tenha características que podem auxiliar na recuperação dessa lesão pulmonar, entendeu? Perfeito. Então, se eu entendi bem, Fui claro. Sim, se eu entendi bem, esses respiradores que a Veiga Med, em um momento, quis trocar, não funciona para o que o Estado queria fazer, que era para equipar os leitos de UTI do coronavírus, leitos fixos. Se for, ventiladores de transportes não são adequados para ventilar um paciente com a doença pulmonar provocada pelo Covid. Ventiladores de transporte. Que são esses que vieram aí. Obrigado, doutor. Eu fico só pior ainda, porque além da empresa enganar uma vez, nós somos enganados a segunda vez, porque além de não primeiro a enganação foi essa troca e depois a não entrega. Obrigado, doutor. Presidente, por mim é isso. Isso. Deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia. Eu li alguma coisa, gostaria que o senhor confirmasse que esses ventiladores que foram adquiridos, além de não servirem para os leitos de UTI, eles também não servem para o transporte de pacientes acometidos pela Covid e que, inclusive, se utilizados, poderiam levar esses pacientes à morte. Isso é possível? Eu li alguma coisa de um estudo médico. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Vê bem, alguns ventiladores de transporte, dependendo, os ventiladores mecânicos, você tem, é como se fosse um carro, você tem o Fusca e você tem uma Ferrari. Ventilador é a mesma coisa. Você tem um ventilador mais ou menos e tem um ventilador de ponta. A mesma coisa são os ventiladores de transporte. Você tem ventiladores de transportes que têm condições técnicas de ventilar um paciente por pelo menos 30 minutos a 1 hora, que dê condições para você realizar um exame de imagem, qualquer desta forma, como você tem ventiladores que não têm condições, dependendo do ventilador, obviamente. Quando eu falo assim desta forma, eu não tenho conhecimento qual é a marca, qual é o tipo de ventilador de transporte que foi oferecido por eles, né? Esses pacientes com Covid, com insuficiência respiratória grave, são doentes e têm comprometimento pulmonar muito grave. Então, dependendo do ventilador mecânico usado, eles não vão ter uma resposta muito satisfatória. Inclusive, existe estudo mostrando que quando os pacientes chegam a utilizar a ventilação mecânica, a probabilidade de morte, de mortalidade, é 50%. Então, tem que se tomar um cuidado na escolha desses materiais. Principalmente se esses pacientes têm um comprometimento pulmonar importante. E, geralmente, esses pacientes de Covid evoluem para a necessidade de ventilação mecânica, são pacientes que têm comprometimento pulmonar extenso, na maioria das vezes. O que a gente tem observado. Então, dependendo do ventilador de transporte, é um risco. Pode aumentar o risco de morte? Pode. Obrigado. Entendeu? Então, existe essa diferença. Muito obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Deputado Felipe Estevam, Vossa Excelência com a palavra. Antes, só um minuto, eu gostaria de comunicar a presença do deputado João Amin. Seja bem-vindo, deputado. Bom, obrigado, senhor presidente. Um singelo questionamento. A gente olha essa busca, nesse momento, no combate ao Covid, nessa guerra que travamos. A gente sabe que os respiradores são o principal, o item
né, o instrumento ali no combate, e há uma corrida desenfreada, né, o preço desses equipamentos estão altíssimos. Só uma dúvida, eu vejo muitas empresas em Santa Catarina que estão desenvolvendo alguns desses ventiladores, desses respiradores mecânicos, e pelos preços, a disparidade, a diferença de valores é absurda, é gritante. Doutor, aquilo ali realmente pode ser usado, não pode? Eu vejo uma série de alguns até meio assim rústicos, mas desenvolvemos com preço X e tal, é rápido fazer isso, é prático. Gostaria que o senhor desse um panorama para a gente entender um pouquinho melhor. Vê bem, existe essa disparidade, os preços estão altíssimos. Primeiro porque a nossa economia, o dólar está 5,80 e poucos. E todas essas peças para montar um ventilador mecânico são peças importadas, na grande maioria. Tem várias empresas nacionais tentando ajudar neste momento, para fornecer esse material que é de suma importância. E a gente tem aqui, bem próximo de nós, em Caraguá do Sul, a VEG, produzindo um ventilador chamado Lifestone, que tem uma qualidade que dê para ser usada nesses pacientes por um preço bem menor. Esses ventiladores chegou agora, aqui pouco tempo, parece que, não sei se foi o governo federal ou o próprio governo do estado, que distribuiu aí 10 ventiladores para algumas regiões. Aqui no Hospital de Azambuja chegou 10 ventiladores, no Hospital de Azambuja em Brusque. Chegou 10 ventiladores para abrir mais 10 leitos de UTI. E pelas características, lendo o manual destes equipamentos, ele tem condições de ajudar esses pacientes por um preço bem menor. Enquanto esse ventilador custa de 25 a 30 mil, os ventiladores importados custam na faixa de 60, 70, 80 mil reais. Então, isso é verdade. Para você ter uma ideia, o ventilador hoje, considerado um dos melhores ventiladores do mundo, chamado Hamilton C6, é um ventilador que foi lançado agora há pouco tempo, ele custa na faixa de $100 mil. Para você ter uma ideia, com o dólar que nós temos, esse ventilador vai custar R$500 mil, talvez. Quer dizer, é uma coisa fora da nossa realidade. Então, existe esse problema realmente. A maioria dos ventiladores são importados, que são utilizados em grandes UTIs. UTI do Hospital Einstein, UTI do Hospital Sírio-Libanês, UTI da Beneficência Portuguesa, uma série de outros hospitais. Mas, neste momento em que se necessita um número maior de ventiladores mecânicos, essas compras têm que ser feitas com cuidado, com análise, né? Pelo menos procurar um grupo de pessoas com conhecimento científico, no mínimo, para orientar, devido ao abuso de preços. Até porque o nosso dólar, ele disparou, né? Então, a compra desses equipamentos, ele se torna extremamente fora da realidade. Mas isso é exatamente o que você fala, realmente uma disparidade. Bom, tinha essa dúvida se realmente... mas até mesmo esses da VEG, os itens que vão ali são importados, ou porque eles seguram algumas divulgações... Alguns itens que a VEG montou, esses ventiladores, são importados. Por isso que, às vezes, essas empresas nacionais, às vezes, não conseguem entregar um número maior de ventiladores, porque tem a questão de importação, tem que aguardar. E não é só isso, todo mundo está necessitando de ventilador. Né? Para você ver, Estados Unidos, que é um dos maiores países do mundo, que tem uma economia mais forte do mundo, também teve dificuldade em adquirir esses equipamentos. A gente não pode esquecer que os americanos também tiveram compras dificultadas, principalmente porque houve uma necessidade, uma demanda muito grande no mundo inteiro. Então, essas peças de reposição, elas levam tempo para ser fabricadas, inclusive a maioria delas são importadas, porque a maioria desses ventiladores eles são computadorizados. Computadorizados quer dizer que os sensores dele são feitos por mecanismo de touch, mecanismo de alta precisão para controle das pressões respiratórias, para você levar o fluxo de ar para dentro e para a retilada, as válvulas, né, que compõem esses ventiladores, na maioria das vezes também são importadas. Então, tem vários mecanismos, equipamentos pequenos
que compõem a construção do ventilador, como o blender, que faz a mistura do ar que pega do ambiente com o oxigênio que entra para fazer a mistura para entrar o ar dentro do pulmão, tudo isso, na maioria das vezes, são peças importadas. E aí a dificuldade de você montar isso em um número de série maior, ela é verdade, porque todos esses insumos são, na grande maioria, importados. Muito obrigado, doutor. Tinha essas dúvidas, né? Agora, tu vê, a disparidade é gritante, 30 a 70, 80 mil esses que vêm do exterior, né? Por que não valorizar? Né? Tem um caso da VEG, que é aqui do nosso estado, né? Tinha essa dúvida. Muito obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Felipe Estevão. Deputado Joamin. Presidente, com relação ao senhor Márcio, eu não tenho nenhum questionamento. Obrigado. Senhor Márcio, mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade que o senhor tem nos estendido de forma tão gentil e pronta, tá? Mas eu gostaria de trazer o senhor aqui justamente para dentro do processo de compra mesmo ali, para que a gente consiga dar um melhor esclarecimento nisso ali. Foi feito, o fato é que foi feita uma compra. Esteve aqui com a gente aqui, o responsável pelo parecer técnico. Quem foi o responsável? Você poderia me informar? Já chego nesse ponto para o senhor. O responsável pelo parecer técnico, e ele deu um parecer pelo respirador Medical C35, embora Medical C35. Esse seria o objeto da compra, o primeiro. Aquilo que estava descrito, não que não foi nos entregue. Nos entregue foi o Shangri-La 50501S. O que nos foi entregue foi o Shangri-La 501S. E no início lá da compra, a compra seria um respirador Medical C35. O senhor conhece esses dois equipamentos? Nenhum dos dois. O nome, provavelmente são empresas nacionais que criam um nome e colocam o nome no ventilador. A gente não sabe a qualidade desses equipamentos. Na hora de comprar um ventilador, primeiro, você tem que saber se ele tem testes para que seja liberado. A Anvisa tem um controle disso, né? O Inmetro também. Esses ventiladores têm que ser colocados em testes. Tem tantas horas de teste para ser aprovado e ser liberado para venda. Eu não tenho conhecimento desses nomes. Sim. Nós temos aqui desse ventilador 510A-S, inclusive tem um registro da Anvisa com número, que foi esse que foi entregue aqui para a gente aqui. Mas o senhor começou fazendo uma pergunta para mim, que seria a pergunta que eu ia falar, que eu ia fazer para o senhor mesmo ali. O técnico que teve aqui, que foi o responsável técnico, que emitiu o laudo para a compra, e que, de forma nenhuma, esse laudo ele estava anexado a esse serviço à compra, tá? Foi um engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. E não um médico. Ok. Que validou a compra desse equipamento. Foi chamado engenheiro mecânico, ele teve aqui, eu não me recordo o nome dele. Se alguém puder depois me fazer a gentileza ali, mas foi o engenheiro mecânico que teve aqui e foi o técnico que foi consultado para a compra. Tendo em vista que tinha um secretário, que era médico, o segundo ali, o adjunto do secretário, que também era médico, contudo, quem emitiu o laudo técnico para realizar a compra foi o engenheiro. Gostaria de perguntar para o senhor se um engenheiro mecânico ele tem condições de validar a compra de um respirador. Vê bem, o engenheiro mecânico ele ajuda na construção do ventilador, em que essa construção desse ventilador ele tem algumas premissas de engenharia, obviamente, mas talvez o engenheiro adequado para fazer uma avaliação desses ventiladores seria um engenheiro biomédico. Por quê? Porque é um engenheiro que lida com esses equipamentos relacionados à saúde e que possa dar um parecer, né? Para você ver, toda a maioria dos hospitais tem na sua manutenção um engenheiro biomédico, que faz a manutenção desses equipamentos. Talvez esse engenheiro biomédico traria resultados mais satisfatórios do que um engenheiro mecânico, né? Vê bem, o ventilador mecânico,
não é um motor, né? Ele tem peças mecânico-eletrônicas, na maioria das vezes eletrônicos, porque na maioria das vezes são peças que funcionam conectadas a uma placa eletrônica. Então, nós temos que analisar essa validação. E eu acho que o mais importante, quando se fala em ventilação mecânica, é que pelo menos teria que ter um médico que esteja relacionado ao ambiente de UTI, que seja especialista em terapia intensiva, para dar um parecer um pouco mais com exatidão, porque é um médico que mexe com isso. A meu ver, eu acho que o parecer técnico mais importante dessa história toda de compra de ventilador mecânico tem que ser dado para aquela pessoa que vai dirigir o ventilador mecânico, vai dirigir o carro. Você não pode pedir uma pessoa que não vai dirigir para emitir um parecer técnico. Essa pessoa que tem formação em terapia intensiva, ele tem conhecimento de ventilador. Hoje, vocês podem acessar isso através da internet, que nós temos lá as diretrizes de ventilação mecânica, que foi feita em 2013. Vocês podem acessar através do Google Diretrizes Brasileiras em Ventilação Mecânica 2013. Lá traz uma série de marcas de ventiladores mecânicos, né? Tem uma série de marcas, nomes, né? O que precisa o ventilador, o que não precisa. Por quê? Porque o médico que trabalha na UTI é o médico que lida nessas situações e ele possa dar um parecer técnico mais próximo do ideal, né? A meu ver. Apesar que tem outros médicos que na formação do curso básico de medicina possa compreender de ventilação mecânica, mas não é um especialista em ventilação mecânica. Não sei se eu pude fazer entender mais ou menos. De forma bem clara, doutor. Essa é uma opinião, até porque a gente está lidando numa situação de extrema emergência, é uma situação de exceção, é uma situação que as pessoas morrem, tem uma letalidade, o vírus, isso sem sombra de dúvida está sendo mostrado, a prática está mostrando isso para a gente, e na hora de você ter um equipamento, nós que trabalhamos com saúde, com seres humanos, nós queremos dar a melhor opção de tratamento para os nossos pacientes. E a gente não pode colocar em risco, né, esse tratamento, porque tem uma coisa que fala em medicina, que você é treinado para ajudar, você deve evitar aumentar o risco desse tratamento, né? Então, dependendo do ventilador que você usa, você pode aumentar o risco para esses pacientes, né? Muito obrigado, senhor. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para o senhor. Okay. Pergunta não, só para poder ali já corrigir uma falha nossa aqui, e até para os outros deputados terem conhecimento também, do engenheiro que eu citei aqui, o senhor Wagner Tadeu Martins Queiroz, foi o engenheiro que conversou com a gente aqui, deputado Kennedy Nunes, deputado Valdir Cobalcini. E aqui nós temos acostado aqui o processo, aqui a folha, onde tem o parecer, tá? Um encaminhamento de uma comissão interna em resposta à Secretaria de Estado de Saúde, onde ela manifesta interesse para aquisição de respiradores, ventilador pulmonar, a fim de garantir a ventilação de pacientes com Covid-19 ou a síndrome aguda anteriormente apresentada aqui pelo nosso médico que está nos auxiliando no dia de hoje. Então, vamos lá. Diante do pleito apresentado e das especificações técnicas da página 36, analisados, acostados o processo onde foi demandado a análise do parecer, esta engenharia e a comissão de intensivistas, mas nenhum foi citado, foi levado em consideração a marco modelo e as relevâncias apontadas desse orçamento analítico de forma unitária, evidenciando que o respirador mecânico, ventilador pulmonar, atende à ventilação dos pacientes. Não é um engenheiro mecânico, tá? Foi um engenheiro eletricista. Tá? Só por isso. Então, e qual foi essa comissão de médicos intensivistas? Tem descrito? Não, senhor. Foi procurado ali, foi...
Quem assina aqui são 2 engenheiros eletricistas. Ou seja, A não tem Joelma ninguém- Cris Rodrigues Campos e o Wagner Tadeu Martins Queiroz, engenheiros eletricistas. É porque se existe uma função de intensivista, esses intensivistas têm que ter título de especialista em terapia intensiva, você me entende? Hoje, o CRM é bem claro, título de especialista tem que ter um registro de qualificação de especialidade no Conselho Regional de Medicina. Então, tem que procurar quem foi essa comissão intensivista que foi ouvido, os seus registros de qualificação. Se eles têm qualificação e atestaram isso realmente... Doutor, aí nós temos também mais duas matérias também que a gente trouxe aqui, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que falam da compra do mesmo modelo, tá, de 80 respiradores que chegaram ao Hospital Oceânico, dia 29 de maio. Esse fato divulgado pela mídia. Pela própria Prefeitura Municipal de Niterói. As de duas Niterói. reportagens são de Niterói. Tá. Informações que respiradores comprados pela Prefeitura são adequados para situações de emergência, transporte e resgate, consta no contrato assinado pelo secretário Rodrigo Oliveira. O contratante entende que o ventilador de transporte de emergência 510S é adequado apenas para os seguintes cenários: emergência, transporte de longa distância e transporte hospitalar. Vamos para a próxima ali, que eu deixei marcado aqui na segunda aula. Aí o órgão expediu as especificações técnicas, enfim, aí o Ministério Público do Rio de Janeiro garante que, por nota, que eles atendem a necessidades emergenciais de terapia ventilatória, mecânica invasiva e não invasiva, foi aquela que o senhor nos explicou, né? O da máscara, é aquele que é obrigado a entubar o sujeito ali que está acometido pela SAR, e que esses aparelhos já estão sendo utilizados com pacientes Covid-19 nas emergências. Foi falado do risco de contaminação. É consenso entre os especialistas, daí sim, os pneumologistas, os intensivistas, etc., que o Shangri-La 510S não são ideais para o uso em UTIs. No entanto, aos que afirmam que, diante de um cenário de pandemia e emergência, sim, o que não era o nosso caso em Santa Catarina na época. O senhor concorda com esses demais especialistas que afirmam que eles não são ideais